Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos, esta é a aula número 37, cujo título é Estudos de Caso. Então, o que é um estudo de caso? Podemos defini-lo como um método observacional que descreve detalhadamente um indivíduo, uma empresa, uma escola, uma família ou uma vizinhança, por exemplo. Podem ter outras possibilidades ainda. A ideia é que eu tenho um caso, ou seja, o caso é minha unidade de análise, que não precisa necessariamente ser um indivíduo. Muito embora no contexto de psicologia é comum que o nosso foco seja o indivíduo, mas também a psicologia tem áreas como, por exemplo, a psicologia das organizações, que pode estar estudando, por exemplo, o clima organizacional, e o foco, o caso, pode ser uma empresa, tá? Mas aqui, a grosso modo, nessa aula eu vou me deter a falar de indivíduos como casos, mas não precisa ser a regra, tá bom? Tipicamente, então, o caso envolve um indivíduo que possui uma condição rara, não usual ou digna de nota. Ou seja, um indivíduo que teve uma determinada lesão no cérebro após um acidente de carro, uma criança que por algum motivo foi criada separada dos seus pais ou não teve experiência, contato com estímulos linguísticos, uma criança que talvez seja cega e ao mesmo tempo surda, então ela tem uma dupla condição e você quer estudar, investigar processos de aprendizagem, de comunicação, processos sociais. Então tem diferentes possibilidades do que seria o nosso caso, mas geralmente o caso é selecionado a dedo porque tem uma característica específica que pode informar a teoria, pode gerar hipóteses para a pesquisa futura. Por exemplo, um caso que é mencionado em psicologia do desenvolvimento e também em psicologia do gênero, em alguns casos, é o caso do David Reimer, um caso emblemático de um garoto nascido Bruce, que tinha um irmão gêmeo, eram dois meninos, e os dois foram diagnosticados ainda bebês com fimose, precisando de uma cirurgia para corrigir esse problema de saúde. Só que quando o primeiro bebê foi submetido à cirurgia, houve um acidente e houve uma lesão no seu pênis. O segundo bebê não chegou a passar pelo procedimento naquele momento, não tinha passado ainda. Quando o primeiro teve esse problema, né? Bebezinho, então não tinha consciência do que estava acontecendo com ele. E as indicações que foram feitas posteriormente era para tentar reconstruir a genitália desse bebê, de tal forma transformar numa vagina e criar essa criança como uma menina. E Bruce passou a se chamar Brenda. Só que ele passou a ter vários problemas relacionados à sua identidade de gênero, de não se perceber ou não se reconhecer como uma menina. Isso foi perdurando ao longo do desenvolvimento dele até que os pais revelaram: olha, na verdade, quando você era um bebê, você nasceu menino e aconteceu esse acidente e por isso você foi criado como uma menina, né? Ele não sabia disso, ele não tinha consciência disso, não teria como ter, né? Com meses de vida ocorreu o acidente. E aí ele fez uma transição para ser menino. Tinha nascido menino, Bruce, se tornou Brenda, e quando era uma menina, ela fez uma transição e voltou ali a ser menino, né? Passou a adotar o nome de David, né? Por isso David Reimer. E foi uma pessoa que teve vários problemas, porque esse fato tão importante, tão significativo que ocorreu no início da vida dessa criança foi marcador de vários problemas de identidade, né, de aceitação, de se encontrar o seu espaço no mundo. Esse foi um caso importante, um caso com várias repercussões, inclusive aqui essa manchete fala, né, após uma cirurgia que deu errado, David foi alvo de um experimento. Na verdade não é um experimento, tá, gente? A palavra experimento está sendo utilizada aqui em sentido jornalístico, que tentava provar que gênero pode ser determinado pelo modo como a criança vive, ou seja, uma ideia um pouco ambientalista, se é que eu posso colocar assim, contextualista, né? Então, tentando ignorar o lado da natureza, o lado mais nativista da questão de gênero, né? E esse é um caso muito interessante, eu não vou discorrê-lo aqui, mas esse caso envolve essas características. É uma criança que tem uma condição rara, ou seja, uma condição de nascer menino e sofrer uma lesão, sofrer um acidente grave o suficiente e ter alguém próximo que infelizmente tomou essa decisão de criar essa criança, né, de submeter essa criança a uma cirurgia adicional,
enganar essa criança, e isso teve consequências drásticas na vida dessa pessoa, tá? Então esse seria um exemplo de um caso que seria interessante, que seria relevante. Note que muitas vezes os casos, como eu disse, um acidente, né, um AVC, uma pancada na cabeça, ou nesse caso, uma lesão no pênis de um bebê, é o que algumas pessoas vão chamar de, entre aspas, experimentos naturais ou experimentos da natureza. Ninguém quis que isso acontecesse com essa criança, né? Que ela tivesse uma lesão numa cirurgia de circuncisão. Assim como ninguém quer, talvez, no caso, pegando um outro caso agora de grupos, né, ou de uma cidade, que tem um tornado, um furacão que destrua a cidade, que deixa as pessoas sem as suas casas, sem alimentação, sem os seus pertences, sem os seus bens, fora o próprio trauma do evento em si. Mas isso acaba gerando uma espécie de, entre aspas, experimento da natureza, porque aí você pode investigar fenômenos que são relevantes à psicologia, com casos que ocorrem naturalmente no mundo. Então, quais são as características dos estudos de caso? Eu trago algumas aqui. Um estudo de caso geralmente envolve a descrição e análise intensivas de um fenômeno. Então, muitas vezes, alguns casos emblemáticos da psicologia foram acompanhados por anos, por décadas, inclusive. Envolve também a descrição e aplicação ou dos resultados dos resultados de um tratamento, então uma determinada intervenção. Nesse caso, a gente poderia chamar, a grosso modo, como um tratamento, essa tentativa de criar uma criança designando um gênero distinto àquele que foi atribuído a ela no nascimento. Então, era uma criança do sexo masculino, cujo gênero que seria atribuído seria de um menino, né, possivelmente de um homem trans, e, na verdade, é até complicado dizer que o gênero que foi atribuído foi de uma mulher cis, era uma criança em estágio de desenvolvimento, e essa criança não tinha consciência da transição. É até difícil chamar de uma criança, uma menina trans, do ponto de vista dela, eu quero dizer, porque ela não tinha consciência durante a infância, né, a Brenda, de que ela tinha nascido como menino, né? Envolve também os estudos de caso múltiplas fontes de evidências, então ela envolve uma amálgama de métodos de pesquisa, como observações clínicas, prontuários, inventários, né, instrumentos de autorrelato, questionários, entrevistas, dados arquivísticos e assim por diante. Geralmente os estudos de caso não têm controle sistemático de variáveis relacionadas ao tratamento. Você considere o caso do David Reimer, né? Vai comparar ele com quem, né? Não tem com quem comparar, e a ideia nem é essa no estudo de caso, mas acaba sendo uma limitação, né? Você não consegue controlar várias coisas. No caso de lesões cerebrais, por exemplo, você não tem controle exatamente da localização e da extensão das lesões, né? Na verdade, alguns estudos de casos se tornam emblemáticos porque as pessoas têm lesões no cérebro. Essas lesões não são específicas, elas ocorrem lesões que se propagam para diferentes regiões, mas uma outra pessoa tem a especificidade de ter uma lesão muito bem localizada, muito bem definida anatomicamente, e acaba se tornando um caso emblemático porque o padrão comportamental traz informações sobre as possíveis computações que aquela região lesionada realiza. Vou dar alguns exemplos, né? Vou trazer alguns aqui, exemplos de estudos de caso emblemáticos. O primeiro é baseado num livro, A Mente de um Mnemonista, que é esse livro aqui, tá? Ele não é um livro em inglês, né? Eu li ele em inglês, porque eu não sei russo, né? Mas originalmente ele é russo, né? O Luria, é o Alexander Luria que escreveu esse livro. Então, o Luria teve a oportunidade de estudar um caso que é o S. No livro ele é conhecido como S, mas nós sabemos que ele é o Solomon Chereshevsky, que é o caso que ele estudou. Foi um caso estudado por mais de 30 anos. O Sr. S, ou Chereshevsky, participou de uma reunião e ele tinha que resumir aquela reunião. E depois, quando ele foi fazer o resumo dessa reunião, ele sabia de todas as palavras, literalmente, as palavras que foram ditas na reunião. E ele não tinha consciência até então de que as outras pessoas não eram assim, de que as outras pessoas lembravam das ideias principais de uma reunião e não das palavras exatas. Ele achava que todo mundo era daquele jeito, que a memória de todo mundo funcionava daquele jeito. E aí, surpreso, os colegas dele recomendaram que ele procurasse um profissional, ao que ele procurou o Luria, e aí iniciou essa parceria, né, em que o Chereshevsky foi estudado pelo Luria.
Era um homem, então, com uma capacidade mnemônica, uma capacidade de memória extraordinária. Ele conseguiria recuperar informações gigantes, então, trechos de texto, listas de palavras, né? Listas com 70 estímulos, ele era capaz de se lembrar. Uma pessoa tipicamente consegue lembrar de uma lista com 5, 7 estímulos, por exemplo, 7 substantivos, ele conseguia lembrar 70. A passagem do tempo não levava ao decaimento das informações, ou seja, ele lembrava hoje, se eu perguntasse amanhã, senhora, o que eu te falei, a lista de palavras que eu te falei ontem, às 5 da tarde? Ele ia se lembrar dessa lista de palavras sem grandes problemas, então era um caso muito emblemático a capacidade de memória dele, tanto é que ele se tornou um mnemonista de palco, ou seja, tipo, assim como a gente tem mágicos, como a gente tem humoristas, né, contadores de piada, nessa época tinham também os mnemonistas, pessoas que eram atrações, quase que atrações circenses, que faziam shows, apresentações, mostrando as suas habilidades mnemônicas. O Soares também era capaz de lembrar das informações tanto na ordem direta quanto na ordem inversa. Então, se eu falo uma lista de palavras para vocês, por exemplo, bola, dedo, carro e ketchup, por exemplo, vocês provavelmente vão ter alguma facilidade de lembrar as palavras que eu falei. Agora, se eu começar a pedir para você lembrar dessa lista na ordem inversa a que eu falei, ou seja, falar a última em primeiro lugar, a penúltima em segundo, começa a ficar mais difícil. E ele conseguia realizar as tarefas na ordem direta ou na ordem inversa, então uma grande capacidade de manipular as informações na sua consciência também. Uma das hipóteses que o Luria apontou era que o Soares era capaz de lembrar uma grande quantidade de informações devido à sua grande habilidade de formar imagens mentais visuais. Então ele era capaz de associar objetos, símbolos, números a uma imagem muito vívida. Então, por exemplo, o número 1 é um homem orgulhoso e bem constituído. O número 2 é uma mulher de espírito elevado, né? Número 3, uma pessoa sombria. O 6, um homem com o pé inchado. E ele fazia isso de uma maneira automática, né? Não era como se ele se esforçasse para fazer isso, mas vinha muito naturalmente. Então o 6 era uma pessoa específica, era fácil de lembrar do 6 numa sequência, né? Então ele tinha essa questão da sinestesia, que é a capacidade de processar a informação em uma modalidade sensorial na outra. Então um gosto tem uma determinada coloração, um cheiro tem um determinado som, e essas propriedades, essa capacidade de cruzar informações sensoriais de diferentes modalidades, conferia ao Soares uma grande habilidade mnemônica. E muitas pessoas poderiam pensar, bom, com essa habilidade mnemônica, ele é uma pessoa muito feliz. Hoje em dia ele poderia fazer um concurso público e ganhar 20, 30 mil reais, ou poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo seus shows, suas apresentações, mostrando suas habilidades na internet, quem sabe também. Mas, na verdade, ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade na sua vida cotidiana. Ele tinha dificuldade, por exemplo, de leitura, porque cada vez que ele lia uma palavra num texto, essa palavra evocava imagens mentais visuais que acabavam interferindo com a organização das ideias, ou seja, seria o equivalente a você tentar ler com um som, um ruído de fundo, e isso atrapalha a sua concentração, porque aquela nova informação auditiva, no caso, interfere com aquilo que você está tentando entender. Então ele tinha dificuldade de realizar essas tarefas, tinha dificuldade na solução de problemas, porque era uma dificuldade pensar de forma abstrata. Note que, como eu falei, ele tinha essa questão da sinestesia. Então uma palavra despertava uma imagem mental visual. Como pensar abstratamente para elaborar sobre um problema e tomar uma decisão? Muito difícil. Então ele tinha dificuldade de concentração, ausência de controle na geração espontânea das imagens mentais, as imagens brotavam, independentemente da vontade dele, e interferência no pensamento, porque era um pensamento extremamente confuso. Então esse é um caso muito interessante, a descrição é muito mais detalhada e muito mais rica no livro do Luria, eu recomendo, A Mente de um Mnemonista, e a grande implicação desse caso para a psicologia cognitiva, a psicologia da memória, é que as habilidades do Soares, na verdade, são extremamente desadaptativas, porque na verdade ele não consegue funcionar bem. E a grande implicação disso é que a habilidade mnemônica dele e a incapacidade dele de esquecer nos fornece evidências do caráter adaptativo ou do caráter funcional de termos uma capacidade de memória limitada de esquecermos, ou seja, o esquecimento é adaptativo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do funcionamento no dia a dia. O próximo caso que eu vou trazer é falando de um
grande autor, eu acho uma pessoa que escreve muito bem, que é o Oliver Sacks, e ele tem um dos casos que ele fala de uma paciente, senhora P, que tem negligência hemispacial, também chamada de heminegligência unilateral visual. Já vou explicar o que é isso. O Oliver Sacks é esse senhor simpático aqui, escreve muito bem. E um dos livros dele que eu recomendo fortemente é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. É um título um tanto estranho, mas é um livro que é uma coletânea de pequenas histórias baseadas em fatos reais de pessoas que o Dr. Sacks atendeu em seu consultório ou no hospital, de casos emblemáticos de déficits, de capacidades acima da média, de características interessantes que seriam basicamente diferentes maneiras pelas quais o funcionamento pode diferir do funcionamento considerado típico. Bom, no caso da senhora S, a senhora S tinha algumas dificuldades. Por exemplo, ela não conseguia se passar maquiagem. Ela passava maquiagem e passava só na metade do rosto e a outra metade ela ignorava. Ela ia comer um prato de comida e ela não comia o prato inteiro. Ela deixava aproximadamente metade, não era exatamente metade, mas um pouco menos da metade do prato ela deixava. E ela fazia isso para várias atividades, né? E basicamente ela, se eu não me engano, ela teve uma lesão no cérebro, né? Porque geralmente a negligência unilateral visual ou a negligência hemiespacial está relacionada a lesões na área temporoparietal, ou seja, na intersecção entre o lobo parietal e o lobo temporal e o lobo parietal, melhor dizendo, né? Então a área temporoparietal. E bom, existem testes clínicos que podem ser feitos para tentar identificar, né, que a pessoa tem essa condição. Mas o que é essa condição, na verdade? Essa condição é que a pessoa tende a ignorar ou não perceber o lado esquerdo do campo visual, né? Então, o lado esquerdo é ignorado. Nós vamos ver daqui a pouco aqui que a pessoa vai reproduzir algumas imagens e ela ignora, ela não completa o gato aqui à esquerda, não completa a casa, o relógio que vai até o 7, não tem o 8, 9, 10, 11, 12. Note que não é exatamente na metade, porque parte do nosso campo visual esquerdo é percebida pelos dois olhos, né? Mas basicamente é isso. Então é um problema não de percepção, a visão dessa pessoa não está comprometida, se ela virar a cabeça por um lado e por outro, ela consegue perceber mais o seu mundo, mas é um problema atencional, é que naturalmente é como se essa região do mundo, né, o campo visual esquerdo, não capturasse a atenção dela, porque a atenção dela fica focada mais do lado direito do mundo, tá? Então não há comprometimento fisiológico do olho, não há uma lesão no olho, mas há um problema cortical, um problema cerebral que ocorre. Né? E os pacientes, como o Dr. Oliver Sacks coloca, os pacientes com negligência unilateral comportam-se não só como se nada estivesse realmente acontecendo no hemispaço esquerdo, mas também como se não fosse possível esperar que algo importante ocorresse ali. Tem algumas imagens na internet que mostram, por exemplo, uma pessoa que vai fazer a barba e não faz a barba de um lado, então ela fica com o rosto peludo de um lado porque ela ignora, né? Se você conseguir chamar a atenção da pessoa para aquele lado, eventualmente ela pode responder, mas ela naturalmente não consegue espontaneamente ter essas respostas. E aí tem essas imagens de copiar desenho, que a ideia não é ver a habilidade artística da pessoa, mas é só para ver se ela consegue pegar elementos das diferentes regiões da imagem, né? Eventualmente você deixa a imagem fixa, para ela não poder deslocar, porque se ela puxa mais para a direita, aí pode ser que ela veja todo o conteúdo da imagem, né? E você vê que um paciente com negligência hemispacial não vai preencher toda a imagem aqui, como eu mostrei. Ou nesse outro exemplo aqui, a pessoa tem que desenhar uma flor, as pétalas mais à esquerda não são desenhadas, tem que desenhar um cubo, o cubo não é completo, nesse é o cubo de Necker, essa região do cubo não é completa, e tem que desenhar uma casa, ela omite uma parte do telhado, da parede aqui, perto da porta. Tá? Tem outros testes que podem ser feitos também, por exemplo, o teste de cancelamento de linhas. Você dá uma folha para a pessoa, dá uma caneta e pede para ela, que ela, utilizando a mão dela, que ela costuma escrever, que ela tem capacidade de escrever, que ela tente cruzar, fazer um traço em cada uma das linhas, como se estivesse fazendo uma cruz, e aí você percebe que a pessoa faz essas cruzes mais do lado direito e ela ignora as retas que estão do lado esquerdo do papel, né? Tem uma modalidade também que ela pode ter que identificar algum estímulo-alvo e ela pode utilizar o eye tracking, né, que é basicamente o equipamento de rastreamento ocular. A gente percebe que cada um dos movimentos sacádicos, os movimentos dos olhos que ela fez rapidamente, que são as retas amarelas,
e os pontinhos aqui alaranjados serem os pontos de fixação, ela realmente ignorou essa região. Então, ela nem chegou a colocar os olhos aqui. Não é que ela olha para cá e não vê nada. Ela nem vem para cá os olhos, né? Tem um outro teste que eu não coloquei aqui, que é o teste de bissecção de linhas. Então, basicamente, é um teste muito parecido com esse. Você tem uma linha aqui, você tem uma reta, né? Vamos supor que isso aqui estivesse retinho. Você pede para a pessoa traçar uma reta, fazer um tracinho no meio dessa reta, né? E uma pessoa típica, né, sem nenhum déficit, ela vai fazer mais ou menos isso daqui. Uma pessoa com a negligência semiespacial vai tender a ignorar essa região, por exemplo, então ela vai fazer a reta dela mais aqui, como se essa fosse a metade, ou seja, essa aqui é a metade porque na verdade ela está ignorando essa região aqui, ela está considerando só essa parte aqui. Tá? Então, o teste de bissecção de linhas são várias maneiras de clinicamente, por meio de um estudo de casos, tentar fazer o diagnóstico diferencial e detectar que o problema da pessoa é um problema atencional. Tá? Então, aqui eu resumi muito, né, o caso da senhora S. Na verdade, eu só mencionei o caso e mostrei algumas estratégias de coleta de dados, que pode ser uma coleta de dados com informações fisiológicas, no caso, atividade ocular, né, rastreamento ocular, atividades comportamentais e observação em loco mesmo, vendo a pessoa comendo, vendo a pessoa se barbeando, passando maquiagem, assim por diante. Um outro caso que é muito interessante, também de negligência semiespacial, foi reportado por pesquisadores italianos, tá? E ele está muito relacionado ao caso anterior. Eu falei que a negligência semiespacial está relacionada a uma incapacidade de prestar atenção ao campo visual esquerdo. Mas será que essa incapacidade se estende para uma incapacidade de prestar atenção na representação mental do mundo? Ou seja, uma coisa é eu pensar, veja bem, uma coisa é eu olhar para uma tela e ignorar o que está acontecendo desse lado. Outra coisa é eu imaginar alguma coisa de memória, tipo, imagina que você está na frente da sua casa. Agora desenha a sua casa. Será que a pessoa imaginando, ela não está vendo? Bom, a imaginação dela tecnicamente não ocupa espaço, né? Mas será que ela representa o mundo espacialmente? Eu tenho a nítida impressão que nós representamos o mundo espacialmente, né? Se eu tiver que dizer o número de janelas que tem na minha casa, eu provavelmente vou me imaginar num espaço tridimensional que é a casa e vou me locomover por esse espaço, por essa representação mental, para eu contar os números de janelas. O que esses pesquisadores fizeram? O Bisiatti e o Luzzati. Bom, aqui tem a Piazza del Duomo, que fica na Itália, né? E nós temos aqui a Catedral de Milão, que é uma parte da Piazza del Duomo. Então, basicamente, essa daqui é a Catedral de Milão, né? Perdoem a minha péssima pronúncia de italiano, né? Eu não sou fluente em italiano. Então, aqui está a catedral aqui. E é um local bem conhecido para pessoas que são italianas, que moram em Milão. Os participantes desse estudo de caso, né? Eu não lembro quantos participantes eram, se era 2, 1, eu acho que era mais de 1, né? Mas eram pessoas que estavam familiarizadas com o local, eram pessoas que viveram em Milão. E aí o que os pesquisadores fizeram? Pediram para a pessoa se imaginar num determinado ponto de referência. Quando eu olho para o mapa, eu tenho uma representação alocêntrica do espaço, porque eu não estou relacionado àquele espaço. Estou olhando para o mapa. E não importa onde eu estou em relação ao mapa, é o mapa em si. Agora, quando eu me imagino no lugar, por exemplo, eu imagino que eu vou pôr mais ou menos como se esse lugar aqui, ó, fosse aqui, tá? Provavelmente não é, mas vamos supor que fosse. Esse lugar aqui, então, vai ter uma pessoa aqui olhando para essa direção. Isso aqui é para ser uma seta, tá? Então, quando eu me imagino aqui, eu vivi em Milão, eu conheço esses lugares, eu conheço tudo aqui. Então, eu vou me imaginar aqui olhando para cá. E eu vou fazer uma descrição. O que tem em cada um dos lugares? Essa é uma descrição baseada numa representação espacial egocêntrica, porque o ego de eu, o eu está relacionado com o espaço. Então, tem coisas à minha esquerda, à minha direita. Eu sou o ponto de referência na onde os demais objetos estão. Tem objetos à minha frente, à minha esquerda, à minha direita, atrás, e assim por diante. Os pesquisadores pediram, né, que esses casos descrevessem o espaço, mas eles não estavam no local, né? Eles tiveram que imaginar. Imagine que você está de frente, você está na Piazza del Duomo, de frente para a Catedral de Milão, descreva tudo que você vê. E o participante vai descrevendo, os participantes descreviam basicamente esse lado aqui,
e mais para a esquerda eles não descreviam. Lembrando que isso não era percepção, ou seja, eles não estavam percebendo o lugar, eles estavam imaginando. Ou seja, parece que a negligência hemispacial não está relacionada apenas à atenção do mundo físico presente e imediato, mas do mundo imagético, representacional, psicológico. Muito interessante para a noção de representação mental, que eu vou abreviar aqui por RM, que é um conceito importantíssimo em psicologia cognitiva. Bom, mas talvez o problema seja que, na verdade, esses pacientes, nesses casos, não conheçam tão bem o lugar. Eles não conhecem tanto o lado esquerdo porque, por algum motivo, eles se atentaram ao longo de sua vida mais para o lado direito. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Então, agora eu posso mudar a referência. A referência ainda é egocêntrica, mas agora os participantes vão para outro local. Por exemplo, eles podem vir para cá, mais para a Catedral de Milão, então mais ou menos aqui, com o corpo virado para essa direção. Isso aqui era para ser uma seta, tá? Ficou horrorosa, mas para a direção oposta, agora eles vão ter que descrever tudo. E agora o que acontece? Os participantes descrevem os objetos que estão aqui, porque agora esses objetos aqui estão à direita dele, desse ponto de vista. E ele passa a ignorar o que ele descreveu antes. Ele conseguiu descrever isso antes, mas como está do lado esquerdo, ele passa a ignorar. Lembrando que ele não está no local, ele não está vendo as imagens, ele só está se imaginando. Então, essa é uma evidência forte de que a negligência espacial é uma dificuldade de atenção e não se aplica apenas à percepção, mas se aplica também ao seu mundo psicológico representacional. Muito interessante. Essa evidência é obtida por meio de estudos de casos. Tá? E conversa muito com o estudo de caso anterior da senhora P, que eu falei brevemente, do Oliver Sacks. Bom, existem muitos outros estudos de casos famosos na psicologia, eu vou mencionar apenas aqui 3 deles, para ser bem breve. Um deles é o caso Phineas Gage, um dos primeiros casos emblemáticos da história da neuropsicologia. Esse estudo foi feito pelo médico John Harlow. O Phineas Gage basicamente sofreu uma lesão no lobo frontal devido a um acidente de trabalho que ele sofreu. Então aqui tem uma imagem, uma representação. Ele tem o olhinho esquerdo fechado aqui porque a barra de ferro, houve uma explosão de dinamite, a barra entrou mais ou menos pelo nariz dele, saiu pela testa, levando junto um bom pedaço de cérebro, né? E isso alterou drasticamente sua personalidade, né? Então ele teve mudanças comportamentais severas. Posso falar sobre isso em outro momento. Mas a grande implicação, por exemplo, desse caso, que evidenciou a relação entre os lobos frontais e funções como personalidade e controle emocional, que ficaram extremamente comprometidos no caso do Phineas Gage. Um outro caso emblemático é conhecido como o caso Victor de Aveyron, estudado pelo Jean-Marc Gaspard Itard. Basicamente, esse foi um menino que era considerado uma criança selvagem, que foi encontrada na França. Então, uma criança que não passou por um processo de socialização desde o início da sua vida e foi alvo de muitos esforços para tentar reabilitá-la, socializá-la, ensinar a linguagem. E encontrou-se extrema dificuldade de fazer isso, como se houvesse uma janela crítica, um período crítico no qual essa criança deveria ter se desenvolvido. E a grande implicação prática desse caso é que ela permitiu a exploração do desenvolvimento humano em ausência de interação social, ou seja, de avaliar como que se dá o desenvolvimento ou qual é o curso do desenvolvimento. A gente não poderia fazer um experimento privar socialmente crianças, isso seria extremamente antiético, né? Privar crianças do convívio social para ver como que isso afeta o desenvolvimento, mas num caso que acabou, por ironia do destino, acontecendo naturalmente, foi um estudo de caso relevante para a psicologia do desenvolvimento, melhor dizendo. E o terceiro caso, que é um caso que a gente sempre traz, eu vou voltar a ele em outros momentos, é o caso HM, o Henry Molaison, que foi estudado pela Brenda Milner. O Henry Molaison era um homem, né, que tinha problemas de epilepsia, e para tratar essa epilepsia passou por uma cirurgia que removeu parte dos lobos temporais. Com isso foi levado a uma região bilateral do cérebro, conhecida como hipocampo, como forma de tratamento da epilepsia. E basicamente ele passou a ter a incapacidade de formar novas memórias explícitas, novas memórias episódicas. E a implicação prática desse caso demonstrou a importância do hipocampo na formação de memórias episódicas, de memórias explícitas, né? Especificamente. Então, um caso muito importante dentro da psicologia da memória. Bom, quais são as vantagens dos estudos de caso? Primeiro, os estudos de caso são uma fonte rica de informações sobre indivíduos e de insights sobre fenômenos. Por exemplo, começa-se a especular o papel do hipocampo na formação
de memórias episódicas por conta de um caso, né? E começa a abrir a possibilidade talvez de dissociar a memória episódica de outros tipos de memórias, se eventualmente nós conseguirmos, como foi o caso do paciente HM, mostrar que ele consegue aprender determinadas coisas, mas não outras. Então, parece que talvez, do ponto de vista do cérebro, ao nível do cérebro, o cérebro também diferencia esta forma de aprendizagem e esta outra forma de aprendizagem, dado que a lesão prejudicou essa e não prejudicou aquela outra, né? Também a oportunidade para inovação clínica, porque conforme eu tenho um caso que tenha algumas características, eu posso tentar explorar determinados tratamentos que melhorem, que beneficiem a vida dessa pessoa, o que não foi o caso, por exemplo, no caso do David Raymer, né, que teve um tratamento desastroso. Uma oportunidade para estudar fatos raros, né, como eu chamei os tais experimentos da natureza, lembrando que não é um experimento no sentido técnico do termo, no sentido figurado, né? Não é um experimento de verdade, não tem a manipulação sistemática da informação, é um acidente ali do infortúnio da vida da pessoa que acaba sendo objeto de estudo também, porque essas pessoas muitas vezes acabam sendo generosas de contribuir com o seu tempo, com a sua motivação para participar da pesquisa científica. E estudos de casos também podem ser um desafio, né, fornecer desafios para pressupostos teóricos que estão estabelecidos. Então, de repente, você tem uma determinada concepção de que a memória é uma unidade única, ou de que a personalidade é imutável. E aí vem um caso HM, um caso Phineas Gage, ou que o desenvolvimento pode acontecer em qualquer momento. E aí vem o caso do Victor também. Isso pode desafiar determinados pressupostos teóricos estabelecidos até aquele momento. Também fornece a possibilidade de revelar nuances que a descrição média omite. Então, muitas das pesquisas em psicologia é feita com grupos, nós tiramos médias e a média pode mascarar determinadas informações do indivíduo. O estudo de caso permite estudar justamente o indivíduo e não ser vítima da omissão de informações pela média. E os estudos de casos são extremamente úteis em estágios iniciais da pesquisa sobre um fenômeno. Falei de desenvolvimento humano, não citei muito porque é algo que eu vou voltar a isso futuramente, mas o Jean Piaget, de certa forma, fez estudos de caso para construir a sua teoria sobre o desenvolvimento humano, conhecida como a epistemologia genética. Mas os estudos de casos vão ser mais benéficos, sobretudo nos estágios iniciais de pesquisa. E a partir disso nós observamos algumas desvantagens também dos estudos de caso. Por exemplo, é difícil estabelecer relações de causa e efeito com estudos de caso, né? Porque nós temos só um caso, porque tem características muito específicas daquele caso, não tem como comparar com outras pessoas. Por exemplo, no caso de lesões no cérebro, sobretudo lesões que ocorrem muito na infância, né? Nós temos a questão da neuroplasticidade, em que o cérebro consegue se readaptar a acontecimentos que ocorrem com ele, sobretudo quando ocorrem mais cedo na vida. A capacidade de adaptação é um pouco maior. Então é difícil estabelecer relações de causa e efeito. Existem várias hipóteses alternativas plausíveis para os padrões clínicos que nós observamos em estudos de caso. Quero dizer com isso aqui, é difícil de estabelecer que, por exemplo, o motivo de um determinado problema é aquele mesmo. Por exemplo, eu posso especular que os lobos frontais parecem ter um papel na gestão da emoção, né, no planejamento, no controle voluntário, mas na personalidade, como eu disse. Mas é difícil de fazer esse estabelecimento por meio de um caso, né? Talvez eu precise de outras evidências científicas, eu preciso fazer operações convergentes, ou seja, observar evidências também neuroanatômicas por meio de técnicas de imageamento cerebral, por meio de experimentos, por meio de estudos com modelos animais, para eu conseguir estabelecer com maior força esse papel dos lobos frontais em determinadas funções cognitivas. Podem haver vieses na coleta, na observação, no relato dos dados. Por exemplo, podem existir vieses de memória. Suponha que um psicólogo clínico faz as suas sessões de 50 minutos ou de 1 hora, sei lá, e ele não registra isso na hora e depois ele pode lembrar seletivamente das informações, das ocorrências, das verbalizações que são mais consistentes com as suas crenças e com suas hipóteses teóricas e não necessariamente uma descrição fidedigna do que aconteceu durante uma sessão. Há uma dificuldade de generalização dos achados, porque é um único caso, difícil de generalizar,
mas contribui bastante para a gente fazer reflexões, né, e desafiar aqueles pressupostos teóricos, né. Não é ele que vai estabelecer a generalização, mas ele pode plantar a sementinha de dúvida para que daí sejam coletadas novas evidências que vão dar força ao achado original ou vão refutá-lo também. E como eu disse, né, eles tendem a ser úteis nos estágios iniciais da pesquisa, mas eles não são tão úteis para avaliação de teorias de tratamentos psicológicos. Ué, Marcos, mas você falou no slide anterior que eles podem ser usados para testar tratamentos psicológicos. Sim, para testar, mas não para estabelecer esse tratamento como dando a palavra final, né, de que esse tratamento é útil. Mas eles podem lançar a possibilidade de vamos começar a testar um novo tratamento e a partir do funcionamento desse tratamento, embora tenham várias hipóteses alternativas plausíveis do porquê que o tratamento funcionou, a gente pode começar a investigar de maneira mais sistemática quais os componentes do tratamento que possivelmente estão ou não associados a melhorias naquele caso, fazendo outros estudos, né, tentando estender aquela área de pesquisa em busca de generalizações. Então, gente, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.